Combate à inflação e à política cambial. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor José Luiz Oreiro, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Ronaldo Martins. Professor, eu queria que a gente verificasse aqui alguns dados sobre a dívida. Ok. A dívida mobiliária federal, fora do Banco Central, avaliada pela posição de carteira, totalizou 1,65 trilhão, 42,7% do PIB em abril, registrando um acréscimo de 41 bilhões em relação ao mês anterior. Como se ouviu o comportamento dessa dívida diante de constantes aumentos da Selic? Olha, Elival, assim, a dívida mobiliária não me preocupa, dívida interna. Tá? Realmente o Brasil tem mostrado nos últimos anos uma capacidade de geração de superávites primários na magnitude necessária para impedir a explosão da dívida. E além do mais, 42%, 43% de dívida líquida PIB não é um número preocupante. Tá? Nós vemos aí... Tem país com 110, né? Pois é, os Estados Unidos mesmo está próximo de 100, então realmente não é um número preocupante. Tá? Seria bom, eu gostaria que essa dívida fosse menor, né? Tivesse em torno de 30%, 25%, 30%, tá? Mas certamente não é um número preocupante, ou seja, eu não coloco a dívida como um elemento primordial na minha agenda de preocupações econômicas. O senhor falou aí do superávit primário, que ajuda, né, a equalizar a dívida. Temos uns dados aqui. O superávit primário do setor público consolidado foi de 18,1 bilhões em abril. O superávit do quadrimestre foi de 57,3 bilhões, que é 4,54% do PIB. O superávit nos 12 meses até abril foi de 119,6 bilhões, 3,1% do PIB. Esse superávit tão elevado que, por um lado, ajuda a equalizar a situação da dívida, ele não inibe investimentos também? E é fundamental para o país investimentos? Olha só, na verdade inibe investimentos em função da lógica que nós temos de política fiscal no Brasil. Tá? Você tem um crescimento muito acelerado dos gastos de consumo de custeio, tá? Em torno de mais ou menos 6% ao ano, em termos reais. Tá? Ou seja, os gastos de consumo de custeio têm crescido acima do PIB. Tá? E aí é aritmética. Se você tem que gerar um superávit primário de 3% do PIB e os gastos de consumo de custeio estão crescendo acima do PIB... Você tira do investimento. Então, das duas, uma. Ou você aumenta impostos, ou você tira do investimento. O que nós temos até agora conseguido fazer, e por isso que o investimento não diminuiu ainda, tá? É que, por alguma razão que a gente não sabe bem, a receita tributária do governo, nos 3 níveis, cresce mais rapidamente que o PIB. Tá? Se é uma questão de fiscalização, ou de formalização, a gente não sabe ainda. Mas o fato é que nós temos conseguido manter, gerar esse superávit primário, gerar aumento de gastos de consumo e de custeio do governo acima do PIB, e ainda manter algum nível de investimento por conta máquina de arrecadação também. Da máquina de arrecadação, exatamente. Tá? Agora, isso em algum momento tem um limite. Em algum momento, você deve ter as receitas do governo crescendo mais ou menos junto com a economia. Quando isso acontecer, das duas, uma. Ou a gente, ou na verdade seriam 3 opções, não só 2. Ou a gente reduz o superávit primário, o que pode aí sim comprometer a estabilidade da dívida, ou você reduz o investimento, o que compromete o crescimento da economia brasileira no longo prazo, que a gente quer, na verdade, aumentar o crescimento, né? Ou então você vai ter que ter um teto, botar um teto mais baixo para o crescimento dos gastos de consumo e de custeio do governo. Essa última opção é a minha opção. Eu acho que o governo deveria discutir isso fortemente com a sociedade. Redução de gastos. Lival, não é uma redução, na verdade. É um crescimento controlado. É um crescimento controlado. Primeiro que não se pode reduzir gastos, que é inconstitucional. Ou seja, se alguém tentar reduzir o meu salário de professor da UNB, eu vou entrar no Supremo Tribunal Federal. Isso não tem nenhuma dúvida, por inconstitucionalidade. Tá? Ninguém pode... Quer dizer, não dá para contrair gastos. Dá sim para você limitar o crescimento. Ou seja, e a regra de ouro seria colocar um teto para o crescimento dos gastos de consumo de custeio que seja menor do que a estimativa de crescimento potencial da economia brasileira. Vamos passar para o mundo da realidade, que é o resultado nominal. Resultado nominal que inclui o superávit primário e os juros nominais apropriados foi deficitário em 1,6 bilhão em abril.
No ano, o déficit nominal atingiu 21,3 bilhões de reais, ou 1,69% do PIB. No acumulado em 12 meses até abril, o resultado foi deficitário em 94,3 bilhões de reais, equivalente a 2,47% do PIB. O que é que o senhor acha da proposta de o Brasil perseguir, como quer o ex-ministro Delfim Neto, o resultado nominal zero? Isso é viável? Isso é viável desde que você faça aquilo que eu acabei de dizer, ou seja, que você ponha um limite para o crescimento dos gastos de consumo e de custeio do governo. Se você não pôr limite, isso não vai acontecer. Tá? Ou seja, se você não pôr um limite para o crescimento dos gastos de consumo e de custeio e perseguir uma meta de déficit nominal zero, das duas uma. Ou você vai obrigar o Banco Central a reduzir a taxa de juros na marra, tá? O que eu não acho que seja uma coisa prudente de ser feita, ou então o que você vai fazer é cortar investimento. Tá? Que é o ajuste, que era o típico ajuste fiscal feito durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Daí a década perdida, né? Pois é, então realmente mais importante do que perseguir uma meta de déficit nominal zero é você mudar a lógica da política fiscal. É dizer simplesmente o seguinte, bom, a partir de agora, os gastos de consumo de custeio do governo crescem, sei lá, 4% ao ano, um pouquinho abaixo da estimativa de crescimento potencial da economia brasileira. A dívida bruta do governo geral, entrando o governo federal, INSS, governos estaduais e governos municipais, atingiu 2,1 trilhões, 56% do PIB. Quer dizer, nem isso lhe preocupa? Não, porque eu acho que o indicador relevante é a dívida líquida. Tá? Então, quando você abate da dívida bruta as reservas internacionais do Banco Central, tá? E abate o caixa do governo, você chega então aos 42,7% do PIB, o que é um número bem confortável. Mas mesmo a dívida bruta não é um número assustador. Tá? 60 e poucos por cento do PIB, eu acho que ainda é um número bastante razoável. E balança de pagamentos? Bom, em abril último, no último mês de abril, o país registrou um déficit em transações correntes alto de 3,5 bilhões e de 48,9 bilhões em 12 meses no acumulado. A balança comercial apresentou superávit de 1,86 bilhão, levando o acumulado em 12 meses para 23 bilhões. A conta de serviços registrou déficit de 3,1 bilhões. Os gastos líquidos com viagens internacionais somaram 1,4 bilhão apenas no mês de abril. Como é que o senhor analisa esses resultados da balança de pagamento? Olha, a gente pode analisar do ponto de vista estático ou dinâmico. Tá? Do ponto de vista estático ainda não é preocupante. Tá? Nós temos aí um déficit em conta corrente que ainda é inferior a 3% do PIB. Né? Então, pela situação prevalecente na economia mundial hoje, de liquidez abundante no mundo, né? Em função das taxas de juros baixas nos Estados Unidos e na Europa, o fato da economia brasileira estar crescendo, enquanto várias outras economias estão estagnadas, que têm atraído investimento externo direto, nos fazem pensar que, nas atuais circunstâncias, o déficit em conta corrente brasileiro é financiável. O problema é quando a gente olha o quadro do ponto de vista dinâmico. Do ponto de vista dinâmico, duas informações são importantes. Em primeiro lugar, que a conta de transações correntes está se deteriorando, ou seja, o déficit em conta corrente está aumentando ao longo do tempo. Tá? Existem previsões de que a gente possa chegar em 2014 com um déficit em conta corrente da ordem de 6% do PIB. Tá? E aí como seria financiado isso? 6% do PIB eu acho muito difícil você financiar. Ou seja, antes disso você tem crise de balanço de pagamentos. Tá? Bom, a segunda coisa que pode mudar esse quadro do ponto de vista dinâmico é que também em algum momento as taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa vão subir. Quer dizer, não existem crises eternas, em algum momento esses países vão se recuperar, com isso as taxas de juros vão começar a subir, e, consequentemente, uma parte também do investimento de portfólio que é direcionado para países emergentes e mais especificamente para o Brasil, vai retornar aos países envolvidos. Então, do ponto de vista dinâmico, duas informações. A nossa saldo em conta corrente está se deteriorando, né? E a tendência é muito preocupante. E a segunda observação é que a situação de liquidez mundial abundante também pode mudar. Uma das contas mais negativas é de turismo internacional. Os brasileiros estão viajando muito para fora. Você acha que já é hora de pensar em algum controle ou isso não é um valor significativo ainda dentro do conjunto aí da balança de pagamento? Não, isso não é significativo. Quer dizer, na verdade, se você tivesse um câmbio mais desvalorizado,
você teria um saldo da balança comercial muito maior do que você está tendo. Certamente também teria menos viagens, teria menos viagens. Tudo diminuiria. Pois é. Então, quer dizer, o problema todo, esse ajuste cambial, não há medidas que possam compensar, em termos de balanço de pagamentos e transações correntes, essa diferença cambial nesse momento, assim, a curto prazo? O que é que pode ser feito? Sem resolver desoneração, o problema, desonerar a questão das exportações. O nosso problema não é de curto prazo. Tá? Como eu te disse, você pode sustentar ainda por mais 2 anos esse déficit em conta corrente. Tá? O nosso problema, o artigo do professor Francisco Lopes, no Valor, na semana passada, mostrou isso de maneira muito inteligente, né? O nosso problema é por volta de 2012 e 2013. Realmente, daqui a uns 2 anos, a gente pode ter um problema sério de crise de balanço de pagamentos. Né? Eu ainda sou um pouquinho mais pessimista do que o professor Chico Lopes, no seguinte sentido, eu acho que o Brasil pode dar muito azar em não ter crise de balanço de pagamentos. Pode parecer uma contradição em termos que eu estou dizendo. Como assim? O Brasil dá azar e não tem crise? Bom, porque nós temos as receitas do pré-sal. Elas vão entrar em algum momento. Se as receitas do pré-sal entrarem antes da crise, a crise não vem mais. E aí nós vamos ter só o processo de desindustrialização. Ou seja, a crise de balanço de pagamentos ela funciona como uma espécie de mecanismo imunológico da economia brasileira contra a desindustrialização causada por apreciação cambial. Ou seja, mantida a deterioração atual das contas de transação corrente, em 2 anos a gente tem uma crise de balanço de pagamentos. Quando tiver a crise, o câmbio ajusta, ajustando o câmbio, por mais que isso cause elevação da inflação no curto prazo, perda de emprego, recessão, etc., você fez o ajuste, dali para frente a indústria tem novamente condições competitivas. O problema é que isso pode não acontecer. Pode entrar a receita do pré-sal e aí, de fato, nós termos um problema seríssimo de doença holandesa, que vai condenar o Brasil a retornar a ser um país primário exportador. Ou seja, todo o processo de desenvolvimento econômico do Brasil no século XX foi a tentativa de transformar a economia brasileira do ponto de vista estrutural. A gente sair de uma economia primária exportadora para ser uma economia industrial. Fomos muito bem sucedidos nisso. Quer dizer, o Brasil foi o país que teve a 2ª maior taxa de crescimento da renda per capita no mundo no século XX. Só ficou atrás do Japão. Né? Foi uma transformação inacreditável. Agora, podemos pôr tudo isso a perder em função da sobrevalorização cambial, e aí ela se torna irreversível com as receitas do pré-sal, que então vão gerar um quadro grave de doença holandesa. Professor, continua no Brasil sendo beneficiado pelo aumento das taxas de juros, principalmente, virou um ponto de atração de capitais estrangeiros. Quer dizer, quando você olha hoje, abre o mapa mundi aí, você vê poucos locais para onde o capital pode ir. Um desses poucos locais onde o capital pode ir é o Brasil. Então, nos últimos 12 meses, até abril deste ano, ingressaram no Brasil 63,7 bilhões de dólares na forma de IED, investimento estrangeiro direto. Quer dizer, é o caso, nós adotamos aquele aumento do IOF para 6%, tentando barrar um pouco isso. Quer dizer, e agora, quando o Fundo Monetário Internacional já está acenando para a possibilidade de admitir que todos os países façam, de fato, um controle de capitais, é o fato de o Brasil arrochar esse controle de capitais? Eu não sei se a expressão correta é arrochar. Na verdade, eu diria torná-los mais abrangentes do que eles são atualmente. Tá? Veja bem, controle de capital é a solução 01. Ou você faz ou você não faz. Tá? Tentar uma solução intermediária, vamos fazer um controlezinho, só sobre uma parte da entrada, deixa a outra. Você abre uma enorme janela para o pessoal do sistema financeiro ficar burlando os controles e ganharem um monte de dinheiro em cima disso. Vocês podem ter certeza que neste momento em que eu estou aqui conversando com vocês e com a nossa audiência, tem um monte de gente na Avenida Paulista pensando em como burlar o IOF dos 6%. Se é que já não pensaram e já não fizeram. Tá? Qual é a saída? A saída é simples. Os controles têm que ser sobre todas as entradas de capital, inclusive investimento externo direto. Como é que você faz isso? Com o IOF, não. Você pode fazer na forma de um depósito compulsório. Do tipo, introduzir a seguinte regra, válida para todas as entradas de capitais. A partir da presente data, todos os capitais que ingressarem no país deverão depositar uma certa quantia, digamos 30% do investimento, no Banco Central,
o qual ficará indisponível pelo prazo de 1 ano, sem remuneração. Mas não é incoerente com um país que quer exatamente captar recursos para investir na infraestrutura? Não, a poupança... Veja bem, aí é outra discussão. E que tem uma poupança baixíssima? Não, mas a nossa poupança baixa, ok, isso é uma outra discussão. Bom, do ponto de vista keynesiano, do qual eu comungo, né, a relação de causalidade do investimento para a poupança e não ao contrário. Ou seja, o Brasil poupa pouco, em larga medida, é o investimento que gera poupança. Isso. Esse é o primeiro ponto. Agora, se a gente olhar para o comportamento da poupança privada no Brasil, tá, de 2003 para cá, tá, a gente vai ver o seguinte, que a poupança no Brasil, ela flutua muito, né, mas basicamente em razão de duas coisas. Primeiro, do comportamento da taxa de câmbio, ou seja, em momentos nos quais a taxa de câmbio se desvaloriza, né, eu tenho um aumento da taxa de poupança. Que é muito simples, porque quando a taxa de câmbio se desvaloriza, os produtos importados ficam mais caros, como boa parte do consumo é consumo em cima de produtos importados, então o consumo cai. E com isso aumenta a poupança. Né? E a segunda, e mais recentemente, a taxa de poupança no Brasil, ela caiu muito em função das medidas de desoneração fiscal adotadas pelo governo, para desoneração temporária adotadas pelo governo para lidar com os efeitos da crise. Então, foi a redução de IPI sobre os automóveis, eletrodomésticos da linha branca, etc. Então, de 2008 para 2009, a taxa de poupança no Brasil caiu muito em função disso. Pois bem, mas uma vez passado esse programa de desoneração tributária, que foi temporário, a taxa de poupança voltou a se recuperar. Então, assim, eu não vejo, primeiro, eu não vejo a poupança como uma restrição ao crescimento brasileiro, acho que a restrição vem do investimento, tá? E é o investimento que determina a poupança e não o contrário, de tal maneira que você crescer com poupança externa não é um modelo, não só não é um modelo viável como o Brasil, mas para o Brasil, como também não é um modelo que nos interesse. Tá? O Brasil tem que crescer com poupança interna e para crescer com poupança interna ele tem que investir mais. Para investir mais, você tem que dar condições para os empresários investirem. E neste momento que os empresários estão reclamando muito mais do que dos juros é do câmbio. Então, se você botar a taxa de câmbio no lugar, eu garanto para vocês que você vai ter uma onda de investimentos do setor privado industrial. E se a gente combinar isso, essa onda de investimentos, que vai ser viabilizada pelo ajuste do câmbio, com investimento público em infraestrutura, eu tenho certeza que esse país vai crescer de 5% a 6% ao ano, sustentado pelos próximos 20 anos. E carga tributária também conta? Desanuviação, desoneração? Não, aí eu realmente eu acho que não. Quer dizer, não dá para você discutir hoje no Brasil redução de carga tributária. Por uma razão simples. A Constituição de 1988 e a sociedade brasileira escolheram ter um estado do bem-estar social. Tá? Então, dado que essa foi uma escolha da sociedade brasileira, não dá para você discutir redução significativa da carga tributária. Mas talvez a melhoria do sistema, pelo menos. Melhoria é outra coisa. Você aumentar a eficiência, alocar melhor os impostos é outra coisa. Gastar agora, melhor, né? Gastar melhor agora. Você achar que vai reduzir a tributação, isso é impossível. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo professor José Luiz Oureiro, da Universidade de Brasília, UNB. Agradecemos também a participação do jornalista Ronaldo Martins. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.